Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje o dia é bastante movimentado porque justamente o governo federal apresentou, enfim, o que ele entende necessário para a reforma administrativa e nós temos inclusive o texto da proposta de emenda constitucional enviada ou a ser enviada nas próximas horas para o Congresso Nacional, justamente para que a gente possa analisar quais são as consequências desse projeto de emenda constitucional na vida de quem pretende fazer concurso para procurador, ou seja, no que diz respeito às consequências que esse projeto traz para os concursos da advocacia pública. Veja bem, o objetivo do canal é avaliar o que a PEC, o que a reforma administrativa, na forma como se apresenta agora, tem como consequência nos concursos de procurador. A especialidade do canal é para os concursos da advocacia pública, então eu vou me ater apenas a este ponto. Não vou analisar a reforma administrativa enquanto proposta na sua completude. Eu vou apenas analisar quais são os tópicos que mais trazem relevância para a vida daqueles que estudam para os concursos da advocacia pública, exatamente pensando em como esses cargos ficarão a partir de agora, ou melhor, a partir do momento em que essa proposta de emenda constitucional virar emenda constitucional. Preciso também alertar para os senhores e senhoras que estamos no projeto embrionário, é o início de tudo. Estamos com um projeto de emenda constitucional que vai passar efetivamente pelo crivo do Congresso Nacional. Existirá obrigatoriamente o que os parlamentares chamam de aperfeiçoamento da lei no Congresso Nacional. Fora isso, muitas questões serão levadas ao Poder Judiciário e penso muita coisa será resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não adianta se desesperar. Eu sei que existe uma ansiedade em tudo que envolve a preparação para concurso público. Obrigatoriamente você vai ter que avaliar os prós e os contras da reforma, se é que existe algum pró da reforma, na vida de quem estuda para os concursos da advocacia pública e vai ter que tomar as suas decisões na esfera pessoal para saber se compensa ou não continuar estudando. Essa é uma avaliação muito individual. O objetivo aqui é analisar exatamente quais as consequências do projeto de emenda constitucional na vida da advocacia pública se ele fosse aprovado na forma como apresentado. Então, longe de querer colocar um ponto final em qualquer questão, o objetivo do vídeo é trazer à discussão aquilo que o governo apresentou enquanto proposta de emenda constitucional. Nunca é demais frisar isso. Então vamos lá, ó. Reforma administrativa e advocacia pública, o que muda para quem estuda para concurso público ou o que virá a mudar, se isso se concretizar. Vamos analisar, portanto, a proposta de emenda constitucional. Eu vou analisar e a ordem da análise é aquela que melhor determina a compreensão do tema para os concursos da advocacia pública. Eu não vou pegar o texto da proposta de emenda constitucional e analisar artigo por artigo. Não é esse o objetivo desse vídeo. De novo, analisar a realidade para os concursos da advocacia pública daquilo que advém do projeto de emenda constitucional. Bom, onde estará a advocacia pública na reforma? Onde estarão os cargos de procurador ou os cargos que integram as carreiras da advocacia pública na reforma? O artigo 39A do projeto de emenda constitucional diz o seguinte, ó: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico de pessoal que compreenderá. Então, obrigatoriamente, cada ente federado tem o seu regime jurídico de pessoal, de funcionalismo, mas o artigo 39A, que não existe na Constituição, pode passar a existir se isso for aprovado, vai estabelecer 5 vínculos, pelo menos. Os vínculos são os seguintes, ó, inciso 1, vínculo de experiência como etapa do concurso público. Aqui é importante. O concurso público vai ter como etapa um vínculo de experiência. Isso não existe, isso é inédito na administração pública nesse momento. Ou seja, nós temos na atualidade o quê? Você é empossado no cargo, você passa por todas as etapas do concurso, você é nomeado empossado, então você, nesse caso, adentra ao serviço público e dentro do serviço público já, como servidor, como empossado, você se submete a um estágio probatório. É o que acontece na realidade atual. Nessa nova realidade, o vínculo com a administração pública de experiência é uma etapa do concurso. Então você começa a trabalhar e se sujeita efetivamente à experiência no concurso público sem ainda ter efetivamente enfrentado todas as etapas do certame. É como se você ainda estivesse em pleno concurso público. Muito bem. Vínculo 2. Vínculo por prazo determinado.
a própria PEC estabelece as situações em que é possível o vínculo por prazo determinado. Vínculo 3. Cargo com vínculo por prazo indeterminado. Vínculo 4. Cargo típico de Estado. Vínculo 5. Cargo de liderança e assessoramento, que é um substitutivo para os cargos de confiança, os cargos em comissão. Então, vínculo de experiência como etapa do concurso, vínculo com prazo determinado, cargo com vínculo por prazo indeterminado e cargo típico de Estado, além do cargo de liderança e assessoramento. São 5 vínculos. O artigo 39A estabelece que isso vai ser uma realidade para os regimes jurídicos de todos os entes federados. Parágrafo 1º, que é importante para a gente. Os critérios para a definição de cargos típicos de Estado serão estabelecidos em lei complementar federal. Então, depois da PEC, haverá uma lei complementar federal estabelecendo quais são as carreiras que serão consideradas típicas de Estado, ou quais são os cargos que serão considerados cargos típicos de Estado, e isso faz toda a diferença. Então, onde estará a advocacia pública na reforma? Eu imagino que a advocacia pública estaria ou estará, ou pode estar, melhor dizendo, ou no inciso 4º, cargo típico de Estado, ou no inciso 3, se não for considerada a advocacia pública cargo típico de Estado, como cargo com vínculo por prazo indeterminado. O cargo com vínculo por prazo determinado, a própria PEC estabelece as hipóteses de transitoriedade do serviço que permitem englobar o vínculo como prazo determinado. Não se adequam à atividade da advocacia pública. A atividade da advocacia pública é perene, não transitória, razão pela qual não se pode falar em vínculo por prazo determinado. Então, ou a advocacia pública está no inciso 3, cargo com vínculo por prazo indeterminado, ou no 4, cargo típico de Estado. Não existe um consenso efetivo sobre isso. Grande parte dos professores de direito administrativo, grande parte dos professores de direito constitucional encaram a advocacia pública como carreira típica de Estado, mas a gente vai precisar esperar exatamente a lei complementar federal que vai estabelecer quais são os critérios de definição para os cargos típicos de Estado. Bom, esse é um problema. Nesse caso, como disse, a advocacia pública ou é cargo com vínculo por prazo indeterminado ou é cargo típico de Estado. Professor, e qual a diferença? Bom, isso faz toda a diferença. Eu posso te adiantar o seguinte: se a advocacia pública for enquadrada como cargo típico de Estado, muito pouco se muda em relação ao que nós temos na atualidade. Se a advocacia pública não for enquadrada como cargo típico de Estado, como carreira típica de Estado, nós teremos mudanças bastante consideráveis. Agora, é ou não carreira típica de Estado? A própria PEC já nos dá um sinal importante. O artigo 39 da PEC diz assim, Lei Complementar Federal disporá sobre normas gerais de... Então, isso aqui, ou o que estabelece o artigo 39, é uma lei complementar geral sobre funcionalismo público. Lei Complementar Federal disporá sobre normas gerais de gestão de pessoas, política remuneratória e benefícios, ocupação de cargos de liderança e assessoramento, organização da força de trabalho no serviço público, progressão e promoção funcionais, desenvolvimento e capacitação de servidores e duração máxima da jornada para fins de acumulação de atividades remuneradas, nos termos do artigo 37, caput, incisos 16A e 16B. Aqui existe uma lei complementar geral sobre funcionalismo e a ideia seria uniformizar esses itens, esses incisos, no que diz respeito ao funcionalismo público de uma forma geral, ou seja, para todos os entes federados. O parágrafo 1º C, que é o que nos interessa do artigo 39, diz assim, o disposto no caput, ou seja, a lei complementar geral, não se aplica aos membros de instituições e carreiras disciplinadas por lei complementar específica prevista nessa Constituição. Ora, peraí, se a lei complementar geral sobre funcionalismo público não vai se aplicar para quem já tem lei complementar específica, então, em tese, quem tem lei complementar específica tem um tratamento diferenciado na Constituição Federal e, por isso, em tese, poderia ser considerada atividade típica de Estado. Então, perceba, o fato da carreira ter lei complementar específica na Constituição já trouxe no 39, parágrafo 1º C, estabelecida uma diferenciação em relação àquilo que é considerado geral. Então, a lei complementar geral sobre funcionalismo não se aplica para quem tem lei complementar específica prevista na Constituição. Isso pode ser um sinal
daquilo que efetivamente será considerado importante para a definição do que é carreira típica de Estado, do que é cargo típico de Estado. Não é uma garantia, mas como eu disse aqui, é um sinal. A Lei Complementar Geral do artigo 39 nos dá um sinal. A Advocacia Geral da União tem lei complementar específica. É organizada pela Lei Complementar 73/93. Assim como acontece com a Defensoria Pública, assim como acontece com o Ministério Público, então ter lei complementar própria nesse ponto pode se transformar em um diferencial para que se seja considerada carreira ou cargo típico de Estado. Muito bem, mas professor, o que é carreira típica de Estado na atualidade? Não há lei que defina isso por enquanto. Essa lei complementar federal aqui do parágrafo 1º do artigo 39A vai definir exatamente quem é carreira típica de Estado, não há absolutamente nenhuma norma sobre isso. Não há um conceito objetivo, concreto, sobre o que é ou não carreira de Estado, mas nós temos alguns parâmetros para identificar se a advocacia pública seria ou não atividade típica de Estado. Para o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, FONACAT, são consideradas atividades relacionadas como típicas de Estado quais? Fiscalização agropecuária, tributária, relação de trabalho, arrecadação, finanças e controle, gestão pública, comércio exterior, segurança pública, diplomacia, advocacia pública, defensoria pública, regulação, política monetária, inteligência de Estado, planejamento e orçamento federal, magistratura e Ministério Público. Então, para esse Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, todas essas atividades aqui são cargos típicos de Estado, ou nessas atividades nós teríamos cargos típicos de Estado, razão pela qual nós temos aqui um parâmetro interessante. Como não há lei que defina o que é carreira típica ou cargo típico de Estado, como não há conceito objetivo, um dos parâmetros importantes é justamente o que é carreira típica para o FONACAT. Para o FONACAT, essas são as carreiras típicas, dentre elas a advocacia pública. Outra coisa, funções essenciais à justiça. A própria Constituição Federal separa, enquanto função essencial à justiça, Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria. E nesse caso nós temos aí 3 carreiras de Estado que poderiam ser consideradas típicas a partir do parâmetro função essencial à justiça. Então se você pergunta, professor, a advocacia pública é carreira típica de Estado? Na minha opinião, sim. Os parâmetros são parâmetros importantes, embora não há absolutamente nada que diga efetivamente nesse momento quais são as carreiras típicas de Estado, nenhum conceito objetivo que abarque essa ideia. Muito bem, a partir dessa premissa, o que é que muda? Bom, primeiro ponto, primeira coisa que você precisa entender. Se a advocacia pública é considerada carreira típica de Estado ou não, nós temos uma mudança em relação ao ingresso. O ingresso se dá da seguinte forma, ó, cargo com vínculo por prazo indeterminado, cargo típico de Estado. Aqui nós temos os 2 cargos a partir dos quais se poderia classificar a advocacia pública a depender do conceito de cargo típico de Estado. Então o que muda? Se a advocacia pública for considerado cargo com vínculo por prazo indeterminado ou cargo típico de Estado, ela vai somente ser acessível, os seus cargos são acessíveis por meio de concurso de provas ou provas de títulos. Então concurso tudo bem. Agora, se for vínculo com prazo indeterminado, o cumprimento do período de experiência é de 1 ano, vínculo de experiência de 1 ano com desempenho satisfatório, é uma etapa do concurso. Se for típica de Estado, o cumprimento do vínculo de experiência se dá por 2 anos com desempenho satisfatório. Essa mudança aqui é importante e considerável. E depois, nesse caso, o ingresso se dá, classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do concurso público entre os mais bem avaliados no final do período do vínculo de experiência. Lembre-se que esse vínculo de experiência aqui é, na verdade, uma forma de vinculação com o Estado considerada etapa do concurso. Então, independentemente da advocacia pública ser considerado cargo típico de Estado ou não, o vínculo de experiência é obrigatório como etapa do concurso. Se for atividade típica de Estado ou carreira típica de Estado, cargo típico de Estado, esse vínculo de experiência é de no mínimo 2 anos, se não, o vínculo de experiência é de no mínimo 1 ano para cargo com vínculo por prazo determinado. O provimento do cargo público apenas se dá após o vínculo de experiência, desde que efetivamente a classificação do candidato esteja no final dentro dos cargos vagos previstos no edital do concurso, nos termos do que diz a proposta de emenda constitucional. Então, no que diz respeito ao ingresso, continua tendo concurso, o vínculo com a administração pública é de experiência por 1 ou 2 anos, a depender da classificação do cargo da advocacia pública como prazo determinado ou típico de Estado, e esse vínculo de experiência é a etapa do concurso que gerará, ao final, uma classificação para o futuro provimento do cargo.
aqui é um ponto importante. No que diz respeito à estabilidade, só vai existir estabilidade para os cargos da advocacia pública se eles forem considerados cargos típicos de Estado. Porque os cargos com vínculo por prazo indeterminado não possuem estabilidade de acordo com a PEC da reforma administrativa. Então a estabilidade, ela existirá, continua sendo uma estabilidade após 3 anos, mas apenas para a carreira típica de Estado. Ou seja, os 2 anos do vínculo de experiência no mínimo, a proposta de emenda constitucional fala em no mínimo 2 anos, mais 1 ano nos termos do artigo 41, que diz o seguinte, 41 da PEC, adquire a estabilidade o servidor que, após o término do vínculo de experiência, permanecer por 1 ano em efetivo exercício em cargo típico de Estado com desempenho satisfatório na forma da lei. Então, o que muda para você que estuda para os concursos da advocacia pública, ou o que irá mudar se essa proposta de emenda constitucional passar da forma como ela está aqui, é se a advocacia pública, no final das contas, é ou não cargo típico de Estado. Se ela for cargo típico de Estado, o concurso se dá de que forma? O concurso se dá com provas ou provas e títulos, 2 anos com vínculo de experiência, que é a etapa do concurso, e depois o provimento para aqueles melhor classificados, considerando inclusive o vínculo de experiência. Depois desses 2 anos, mínimo de 2 anos, mas vamos considerar 2 anos, mais 1 ano, estabilidade. O que muda? Nada. Se a advocacia pública for considerada cargo típico de Estado, nesse caso, nós temos efetivamente apenas a ideia do vínculo de experiência de 2 anos como etapa do concurso, o que mudaria a forma de ingresso para os cargos da advocacia pública, para os cargos de procurador neste momento. Ou seja, da forma como apresentada a PEC, a única mudança considerável, se a advocacia pública for considerada cargo típico de Estado ou carreira típica de Estado, seria, nesse caso, o vínculo de experiência de 2 anos como etapa do concurso. Isso aqui é uma situação interessante, se passar como está. Se a advocacia pública não for considerada carreira típica de Estado ou cargo típico de Estado, você vai ter efetivamente o concurso público da mesma forma, ou seja, provas ou provas e títulos, o vínculo de experiência não por 2 anos, mas por 1 ano, mas sem estabilidade. Essa é a mudança radical que acontece de cara para quem estuda para os concursos da advocacia pública, no que diz respeito à forma de ingresso no cargo público. Se a advocacia pública não for cargo típico de Estado, o vínculo de experiência na etapa do concurso é de 1 ano e esse cargo não gera estabilidade. Então, estando a advocacia pública como cargo típico de Estado ou como carreira que é composta por cargos típicos de Estado, a mudança é apenas a existência do vínculo de experiência como 2 anos, no mínimo, como etapa do concurso, o resto permanece o mesmo, inclusive no que diz respeito à estabilidade. Se a advocacia pública é cargo típico de Estado ou não, não temos como saber nesse momento, não há lei que defina, não há conceito objetivo. Os parâmetros que eu apresentei aqui colocam a advocacia pública como carreira típica de Estado. Existe um sinal bastante interessante no artigo 39, que é o tratamento diferenciado para as carreiras que tenham lei complementar específica prevista na Constituição. Isso aqui é muito importante. Professor, sobre a questão remuneratória de ingresso, a diminuição dos valores no que diz respeito aos novos servidores, não há nada na PEC nesse sentido. Ou seja, estou tratando na PEC aquilo que afeta diretamente a advocacia pública e os seus concursos, levando em consideração que essa alteração ou a consequência será maior ou menor a depender da classificação da advocacia pública como cargo típico de Estado ou não. Então é isso. Basicamente, para a advocacia pública, a principal mudança é essa. Coloque aqui nos comentários se você considera a advocacia pública como carreira típica ou cargo típico de Estado ou não, e coloque as conclusões, os argumentos, as razões pelas quais você considera uma coisa ou outra. A estabilidade, de novo, só existe para a carreira típica de Estado, para o cargo típico de Estado, nos termos do artigo 41, quando ele diz o seguinte, adquire a estabilidade do servidor que, após o término do vínculo de experiência, permanecer por 1 ano em efetivo exercício em cargo típico de Estado. Então, tudo no final das contas vai ser definido se a advocacia pública estará nos incisos 3 ou 4 do artigo 39A, de acordo com o que definirá o futuro na Lei Complementar Federal, estabelecida no parágrafo 1º do mesmo dispositivo da PEC, ou seja, 39A. De novo, é tudo muito inicial. Nós estamos analisando uma PEC
que vai passar pelo crivo do Poder Legislativo, pela análise do Congresso Nacional, com muita discussão ainda em sede de Poder Judiciário. Muita água vai rolar debaixo dessa ponte, mas para a advocacia pública o momento crucial e principal nesse momento é ou não carreira ou cargo típico de Estado, os cargos que integram a advocacia pública federal, municipal e estadual. Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, vai ser um prazer lê-los e interagir sempre que possível. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.